tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa capacitação do Grupo GeoCer, do projeto da CAD. Eu sou Cércia Domingos Mangussá. Hoje estou aqui para abordar sobre dados vetoriais. Para essa capacitação, temos o seguinte sumário: dados de informação, representações de dados em SIG, tipos de dados em SIG, onde obter os dados. O objetivo dessa capacitação tem como capacitar os membros do grupo do projeto GeoCer da CAD, da Unesp de Registro. Aqui, começando a falar, trouxe essa diferença sobre dados e informação. Dados e informação têm uma diferença, porque dados vai ser os registros que são observados e medidos. E esses registros, ou seja, os dados observados e medidos, vão gerar uma informação. Essa informação passa a ser informação na medida que esses dados processados têm um significado que pode gerar um certo conhecimento. E dados, ainda na diferença de dados e informação, no momento que dados são estruturados, organizados e têm um processamento e é contextualizado ou interpretado, aí há uma geração de informação. Nesse triângulo que temos conhecimento, informações e dados, mostra que conhecimento é esse processamento dessas informações de uma intenção e utilidade. Já as informações vão ser os dados que são processados e que podem ter um significado, que pode gerar ou alterar um conhecimento. Já dados vai ser esses registros que podem ser observados, como tinha falado, e medidos para gerar uma certa informação. E, falando disso, como esses dados podem ser representados em SIG? Em SIG, esses dados podem ser representados em camadas. Essas camadas podem ser de pessoas, logradouros, parcelas, relevo, uso do solo, mundo real ou outros tipos de dados. E, dando continuidade, temos dois tipos de dados em SIG. SIG, que é Sistema de Informação Geográfica. Temos dados vetoriais, vetores e dados matriciais raster. Os dados vetoriais, eles podem ser gerados em formatos de pontos, linhas e polígonos. Já dados raster vai ser gerado tendo a camada raster tendo pixel que vai ser esse conjunto para dar uma certa resolução à camada que é observado nesses dados, pode ser em modelo digital de elevação, por exemplo. Aqui temos o exemplo, uma foto, uma imagem de camadas vetoriais, onde mostra as tabelas de atributos. Essas tabelas de atributos são essas informações que são geradas, por exemplo, quando no QGIS você abre um certo determinado tipo de shapefile, tem esses dados, aí mostra essas informações, como o nome do município, a categoria, a área, o nome do estado, vai conter nessa tabela de atributos. Já essa geometria de polígonos ao lado é uma forma de dados vetoriais, que pode ser em polígono, ou linhas, ou pontos, e cada objeto numa mesma base vetorial é chamado dessa feição, que pode ter essa geometria e atributos que vão definir eles. Aqui temos estruturas de dados vetoriais, onde mostra arcos e nós. Aqui na imagem temos essa linha com um nó que começa e termina num outro. Já aqui embaixo em polígono temos onde começa e termina no mesmo nó. Aqui na imagem, como podemos ver, um nó começa e termina no mesmo nó. Aqui trouxe exemplos de dados vetoriais que podemos ver, por exemplo, aqui camada de delimitação de território e ao lado temos camada de delimitação de território, por exemplo, temos países, estados e municípios. Aqui temos a representação de um dado vetorial de um município. Aqui temos mostrando o mapa da América, aqui mostrando a América do Norte e a América do Sul. E depois de apresentar sobre esses dados, alguém pergunta como podemos conseguir esses dados. Primeiro,
ver que dados são... Existem dois tipos, os primários e os secundários. Os primários vão ser esses que são gerados diretamente do levantamento, coletas no campo ou por meio de sensoriamento remoto. Como podemos ver na imagem, temos o drone, aqui temos GPS. Esses são instrumentos que podem ser usados para conseguir esses dados primários. Já dados secundários podem ser obtidos por meio de mapas e tabelas que já existem, que podem ser obtidos em órgãos oficiais, em sites que vou falar mais para frente. Aqui, como estava falando, os dados secundários podemos encontrar em INDE, aqui no Brasil, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou no DataGeo. Mas, muito cuidado em relação a dados secundários. Antes de baixar ou pesquisar, pegar algum dado, precisa ver se a fonte que você está coletando esse dado é confiável. Se é a fonte oficial do governo ou de alguma organização credibilizada. E também precisa procurar em fontes oficiais, por exemplo, que eu citei agora, de INDE, de IBGE, de DataGeo ou MapBiomas, entre outros. Aqui também algumas fontes de dados vetoriais, pode ser o próprio INDE, o IBGE ou Open Data Soft. E aqui trouxe as extensões mais utilizadas. Para dados Shapefile, temos para dado vetorial, temos o arquivo em Shapefile, que é o mais utilizado para obter esses dados ou para trabalhar esses dados. Já para dados raster, temos o GeoTIFF, que é mais utilizado para esses dados. Aqui trouxe também o conceito do metadados, que é nada mais nada menos que dados sobre os dados. É utilizado para ajudar a compreender os dados, por exemplo, para a metodologia de classificação de cobertura de terra, também para fazer um julgamento sobre a qualidade desses dados, por exemplo, cobertura de nuvens e imagem de satélites. Agora, vamos fazer uma breve prática no QGIS de como abrir esse dado vetorial e como proceder para fazer essa abertura. Vou parar de compartilhar a tela da apresentação aqui. Eu já baixei dados, na verdade, mas como tinha falado na apresentação, temos fonte para baixar esses dados. Tem o site de INDE, onde baixei esses dados. Esse também é do Open Africa, que tem vários shapefiles dos países da África, dados em relação à sua economia, em relação a outros fatores. Mas aqui baixei no site de INDE como fazer isso. Aqui podemos pesquisar para o site do INDE. Aqui, no primeiro link, você acessa o site, vem aqui em visualizador, abre esse visualizador. Aqui temos um mapa da América do Sul, para baixar para abrir dados, porque tem vários dados aqui. Viemos aqui em camadas, em temas. Você pode pesquisar, por exemplo, de agropecuária e pesca. Aí você seleciona, por exemplo, vou selecionar de pesca, aqui em aprovações, aqui aparecem esses dados. Para baixar, aí, você precisa clicar aqui nesses 3 pontinhos. Aqui tem várias diferentes coisas que podem ser feitas, mas aqui dá para baixar em KMZ para abrir, mas para Shapefile tem essa aba aqui que você baixa o arquivo, você extrai ele no seu notebook para poder visualizar no QGIS. Mas como já fiz esse procedimento de como baixar, agora vamos aqui no QGIS, que já tem um mapa de Guiné-Bissau aberto, mas aqui já vou abrir esses dados aqui do Brasil em relação à pesca e agropecuária. Para abrir esses dados, você pode vir aqui em adicionar camada vetorial ou vir aqui também em camada, Aqui, criar nova camada, adicionar camada. Pode adicionar camada, olha aqui, adicionar camada vetorial ou raster, dependendo do seu tipo de dados. Mas vou vir aqui e adicionar a camada dos dados que eu já tinha baixado. Aqui abri o arquivo que eu já tinha baixado e extraí. Agora vou abrir aqui.
Aqui temos o dado baixado e aberto no QGIS, que vai mostrar essas informações em relação à agropecuária e pesca aqui no Brasil, aqui na costa mesmo, no litoral, o que é normal de ter mais concentrações de pontos em relação à pesca por conta do litoral mesmo e também da informação que foi gerada. Mas aqui no próprio QGIS tem como mudar essa simbologia do dado que foi gerado. Aqui, para fazer isso, podemos clicar na própria camada e vir em propriedades. Como dá para fazer essa alteração em relação à fonte, por exemplo, a cor da simbologia, a visualização em 3D, o formulário de atributos, aqui mostrando essas informações em relação ao município, relações de ações e outras informações. Bom, pessoal, esse foi a nossa capacitação de hoje. Obrigada pela atenção. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais aqui do projeto. E se precisar de alguma informação, entre em contato com a gente pelo Instagram. A gente vai responder. Obrigada.